Mandou pra ele? Ah, tá. Deixa eu catar aqui, então. Tô chamando já. Gente, voltei. Uma hora passa muito rápido. Tô chamando o Thiago aqui pra gente só finalizar as perguntinhas que faltaram, que são mega importantes. Oi, Dé. Voltei, a gente fala demais. Tô esperando o Thiago entrar de novo pra gente finalizar as perguntas. Thiago, me convida aí de novo. Eu tentei te convidar, mas não deu certo. Oi? O povo que fala! Meu coração quase saiu na boca, os segundos acabando. Tu tem que, tu tem que me interromper, Guilherme, eu falo demais. Ai, bah, adianta a Tenho tua letra, Jesus amado. de falar. Tá. Bom, tá, voltamos, porque, né, é uma pergunta super importante, não, a gente não podia deixar sem resposta. Mas muito engraçado, começou os segundos a aparecer aqui e foi, se não deu tempo. Não, Bom, eu não consegui nem postar a live. Deu pane ali, não foi, não consegui botar no meu eu, story. eu espero que eu tenha conseguido aqui, eu compartilhei até, enfim, eu espero que fique salvo, mas vamos lá. Então, eu tinha te perguntado, né, se a participação especial aqui agora, só um pouquinho. Deixa eu tirar. Eu tinha te perguntado, né, se um vereador, um candidato a vereador, se ele pode prometer, né? E nesse prometer, aquela coisa de asfaltar rua, trocar lâmpada, conseguir aterro, cesta básica. Então, olha só. A gente tem um problema no Brasil, né? Que a gente gosta de terceirizar tudo, né? Todas as responsabilidades. Eu quero que alguém faça isso para mim. E então, assim, os vereadores, os candidatos a vereadores, eles às vezes eles se empolgam um pouquinho demais, né? Às vezes não é maldade, não é má intenção, não é querer comprar voto, é falta de informação. Mas às vezes é a troca de favores por um voto. Então, Fê, ele não pode de Vou fazer nenhuma uma. forma prometer que ele vai fazer algo, porque ele não tem o poder para isso. Quem executa alguma ação é o executivo, então a Câmara. Então, se eu tenho uma rua de uma comunidade que não tem infraestrutura, não tem saneamento básico e não tem calçamento, eu tenho que dizer para essa pessoa que eu vou lutar para que haja um asfalto na rua dela, saneamento básico na rua dela. Então eu vou lutar para isso, eu vou propor isso para o executivo. Mas quem faz ou não faz é o executivo, né? É a prefeitura. E às vezes as pessoas, sem maldade, elas querem dizer que elas vão lutar pelaquela rua ser asfaltada e elas dizem que eu vou fazer.
Eu vou fazer a tua rua. Ela está errada, ela não vai fazer nada, né? Ela vai propor. Mas algumas pessoas, Fê, sabem disso e utilizam isso pela troca de favores, que é um crime. Daí não é desinformação, é crime. Então as pessoas trocam sim algo que é de interesse daquele eleitor por troca, em relação ao seu voto. Isso é um crime, é cadeia. Então, nada que a gente que agora tu é pré-candidata e eu também sou pré-candidato, a gente tem que ter muito cuidado agora, quando às vezes a gente é voluntário, né, Fê? Eu, por exemplo, às vezes tu se comove com alguém, tu tá pedindo uma ajuda às vezes, e tu, como Fê, ajudaria ela de qualquer forma, certo? Só que nesse momento eleitoral não pode. Então, eu sempre ajudo alguém, né? Uma ONG, uma associação, uma entidade, sempre a gente ajuda. Só que agora, nesse momento, a gente precisa dizer não, porque estaria caracterizando como crime eleitoral. Não pode ser trocado por nada. Ó, o gatinho tá. Então, é só isso que eu gostaria de separar. Quando há a falta de informação, quando há o crime. Quando há falta de Roubou a informação, cena, Thiago, deu para nós. quando há o crime. Deixa ele. Então, a falta de informação é porque as pessoas precisam se informar mais e saber que elas não vão fazer nada, elas vão propor e lutar por algo. O crime é quando ele quer iludir a pessoa para trocar pelo voto. Isso acontece muito, Fê. Aqui em Campo Bom é brita, é aterro, é tela para botar em volta de casa, é muita coisa. Enfim, né? Ô, Jonathan, se tu puder me salvar aqui, porque eles estão querendo pular no celular. Tá os dois enlouquecidos aqui. Leva lá pro quarto. Pera aí. Problemas técnicos. Bom, sobre fiscalizar, por exemplo, dentro do hospital. O vereador, ele pode fazer isso? Pode. Na verdade, ele tem esse poder porque é um espaço público. Tá me ouvindo, Fê? Tá dando uma trancada Tô, aqui na tá turma. trancando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Tá. Então, assim, todo o espaço público, ou seja, o hospital, o posto de saúde, a biblioteca pública, o cinema, tudo que é uma quadra de futebol, o ginásio municipal, uma escola, todos os espaços públicos, o vereador tem o direito de entrar e fiscalizar. Agora, tudo tem limite, né? Tem que ir sempre dentro do respeito. Às vezes, por exemplo, no hospital, eu posso entrar lá, o médico está fazendo uma cirurgia, eu vou entrar no meio da cirurgia para ficar. Não, né? Então, assim, isso não está escrito na lei que tu não pode, Sim. mas é uma coisa muito lógica. A direção do hospital pode dizer, olha, a direção de uma escola pode te dizer assim, ó, olha, fiscal, vereador Thiago, tu quer entrar na nossa estrutura, conhecer a nossa escola, tu pode, mas tu não pode entrar na sala de aula e atrapalhar o andamento das atividades. Para isso, tu precisa daqui um pouco me mandar por escrito uma solicitação. Eu vou ver com a Secretaria da Saúde se tem o direito e se eles liberam para te entrar e conhecer. A mesma coisa, Pê, é tu entrar dentro dos consultórios dos médicos. Isso não pode. Tu pode entrar no hospital, nos locais onde são públicos dentro do hospital, a sala de espera. Mas existem regras e limites. Existem regras. E eu notei que nos últimos tempos, com o Covid, essas regras meio que se confundiram. Talvez pelas palavras do nosso presidente, que disse, vamos provar que é uma mentira isso tudo. Entra a porta dentro do hospital. Então, assim, as pessoas passaram dos seus limites. Querer entrar dentro de consultório, médico, essa coisa toda não pode, né? Então, tu pode Sim. entrar todos os locais públicos
nos espaços desses locais onde há circulação pública. Dentro de onde está sendo realizado o trabalho, tu não pode. Tá, eu vou fazer uma última pergunta pra gente até finalizar, porque senão a gente vai ficar mais 1 hora aqui, com certeza. Azar? Assim, a gente escuta muito, né, que faltam médicos, né? Por que faltam médicos? Como que funciona esse processo, né? Outra coisa que a gente escuta muito. Ah, por que estão fazendo tal coisa na infraestrutura se a saúde está desse jeito? Não tem como pegar a verba de um lugar, colocar no outro? Esclarece um pouco esse ponto pra gente. Tá. Existem algumas verbas que elas são pontualmente para determinadas secretarias, para determinadas ações. Tipo, por exemplo, o meu mandato, eu e o vereador Vitor, nós conversamos com o senador Paulo Paim e nós trouxemos um recurso, R$ 150 mil para Campo Bom, através de uma emenda do senador que emendou o orçamento. Da onde ele tira esse dinheiro? É do bolso do senador? Não. Ele tem um orçamento sobre recursos na saúde lá em cima no Senado e ele, como senador, ele pode mexer nesses recursos. Então, para eu trazer 150 mil para Campo Bom, Fê, ele tirou de algum lugar. Vamos deixar claro. Então, só que ele sabe aonde daqui a um pouco ele pode mexer, que ele pode trazer para a cidade. Essa emenda ela veio especificamente para comprar, como é que a gente chama? Me fugiu a palavra. Coisas pequenas para os postos de saúde. Agulha, esparadrapo, me fugiu o nome, desculpa. Mas assim, essas paramentações da saúde. Ela não pode ser usada para mais nada. Ela não pode ser usada para obra. Ela não pode ser usada na cultura. Ela não pode ser usada para gasolina, para o gabinete, nada. Ela é para aquilo ali. Então, algumas verbas elas são destinadas específicas para aquilo. Agora, o município ele tem um orçamento, que é do município, que ele arrecada dos nossos impostos. Esse dinheiro, ele manda para a Câmara, ele é obrigado a investir em todas as áreas. Então, todo ano, ele manda para a Câmara um orçamento. Para que ele vai usar esse dinheiro no ano que vem? Então, ele tem que seguir aquilo ali. Então, ele bota um pouquinho na saúde e tem uma porcentagem específica para isso, do orçamento. Tem uma porcentagem que ele é obrigado a botar na educação e uma porcentagem que ele é obrigado a botar, por exemplo, em cultura. Mas ele arrecada mais do que o mínimo. Então, ele bota um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Mas então, assim, ele está fazendo uma obra que poderia estar jogando na saúde. Depende. Se a obra é com recurso federal que foi para aquela obra, ele não pode tirar daquela obra para botar na saúde. Se o recurso é um recurso próprio, não vem de emenda, ele pode jogar e botar na saúde. Mas ele tem que jogar lá na previsão orçamentária dele, entendeu? Não é na hora assim, agora eu ia fazer essa obra, não vou fazer mais. Não, ele tem que prever no orçamento anterior que ele vai fazer isso. Então, algumas obras da cidade ele já tinha previsto, por exemplo, aqui em Campo Bom, né? Ou Novo Hamburgo, o prefeito já tinha previsto fazer aquelas obras. Então, ele vai fazer. Mas ele pode não fazer? Pode, né? Ele pode não fazer. Ele vai ter que justificar para a Câmara que ele estará mudando esse recurso para determinado local. Agora, por exemplo, Fê, para responder sobre a falta dos médicos. O prefeito, ele tem um contrato, lembra que eu falei antes que o hospital ele era gerido por uma outra empresa que faz a gestão. É terceirizado. Então, o que o município faz? Ele faz um contrato com essa empresa e ele diz para essa empresa quais os serviços que ele quer e quanto ele vai pagar por esse serviço. Certo? E ele abre um edital. Um edital, qualquer gestor de hospital do Brasil pode vir e olhar o serviço que a prefeitura quer e quanto quer pagar. E dizer, não serve para mim. Ele quer muita coisa,
e tem pouco dinheiro e não querer participar. Agora, se a empresa participa, ela está dizendo que o recurso que ela vai ganhar é suficiente para um serviço que o município está pedindo, certo? Então tá, Uhum. ele ganhou o edital e ele, a partir de agora, ele é o gestor do nosso hospital. Com o recurso que ele assinou no contrato, ele é obrigado a entregar os determinados serviços. E quando o hospital ele se credencia no SUS, ele é obrigado a atender todo mundo. E ele ganha fora da prefeitura um recurso do SUS, pelo atendimento que ele faz pelo SUS, pelos procedimentos que ele faz. Então, se está faltando médico, tem que analisar 2 pontos. Será que o contrato que o município exigiu dele não é muito pequeno? Daí nós temos que cobrar do município. Ó, tá faltando médico. Só que isso está vendo a importância do representante no legislativo, porque o morador da cidade, a população, não conhece esse contrato, não tem acesso a esse contrato. Então eu vou lá, olha, Thiago, meu vereador, olha, Fernanda, minha futura vereadora. Eu acho que não tem médico lá no hospital. Por que não tem médico? Aí tu, Fê, vai ter que ir lá pegar esse contrato e olhar se o município está contratando pouco médico mesmo. E o hospital só está fazendo o que exigiu o contrato. Ou não. Ou o município exigiu o ideal e é o gestor que não está fazendo. Se o gestor não está fazendo, então a gente sabe que a gente precisa fiscalizar o cumprimento desse contrato. E o vereador ele pode ir lá no Ministério Público e denunciar, olha, o município está contratando uma coisa e a empresa gestora não está cumprindo. Entende? Então o vereador ele pode fazer essa cobrança. Agora existem outros fatores, que não é só da cidade. Nós somos considerados uma cidade de interior. E existe daí, né, aqui entre nós, só eu, tu e esses ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo, precisamos saber que Exclusivo. existe uma organização do setor médico. E os médicos, eles não gostam de trabalhar em cidade pequena. Porque eles têm um patamar de vida muito alto e eles querem estar nas grandes capitais. Então, assim, muitas cidades de interior, realmente o prefeito pede uma contratação e não consegue executar, nem o gestor consegue executar, porque não tem profissional, ninguém quer trabalhar naquela cidade. Faz o que daí? O município está pagando. E o gestor abriu a vaga lá para o determinado médico e não aparece ninguém. Aí o vereador tem que fiscalizar para que o município diminua o investimento, então. Entende? Uhum. Não pode ficar pagando por um serviço que não é Que não está culpa do gestor. acontecendo. Né? Tem que diminuir, tem que equalizar. Por isso entrou o programa do governo federal chamado Mais Médicos. Eles trouxeram médicos de fora para cobrir aqueles locais que os médicos daqui não querem trabalhar. Né? Infelizmente, a gente perdeu muito médico dos Mais Médicos que foram embora. Né? Não era só de Cuba, tinha do Uruguai, tinha da Argentina. O Mais Médico era médicos de outras localidades que vinham para cá simplesmente para atender os locais que os nossos médicos queridinhos não queriam atender. Só que daí o nosso presidente começou a falar um monte de bobagem sobre esses médicos e os caras não são obrigados a aturar tudo, né? Foram embora. E a gente tem muitas cidades aí hoje prejudicadas com isso. Não tem médico porque os nossos médicos daqui não querem trabalhar. Muito esclarecedor. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, podem mandar aqui nos comentários. Outra coisa. Aí nós temos um diferencial na nossa rede básica de saúde, que é os nossos postos de saúde. O jogo é diferente. Eu falei só do hospital. A gente precisa falar da nossa rede de saúde.
A rede de saúde, os nossos médicos, é o município quem contrata. Então, sim, se está faltando um médico lá no teu postinho de saúde, esse sim eu posso cobrar do Poder Executivo que ele contrate um médico para lá. Daí ele pode abrir um concurso público, onde os médicos podem vir, se inscrever e virarem médicos do município. Acontece que tem alguns concursos públicos que o município abre pedindo médico e nem o médico se inscreve para participar do concurso. Como faz daí? Bah. Aí, amiga Fê, entra na parte política uma coisa chamada cargo comissionado, mais conhecido como CC. Então, às vezes, a gente acaba criticando sem saber. Ah, a prefeitura tem um monte de CC lá, que não faz nada. Tu sabia que uma grande parte dos CCs, os cargos comissionados do nosso município, são médicos? Por quê? Porque eles não quiseram participar do concurso público, porque acharam muito baixo o valor pago por concurso público, e eles vão lá e fazem uma proposta diferente para o município. Ó, eu trabalho tantas horas, né, com meu horário é esse, o meu atendimento é esse, eu quero tanto. O município pode não querer, mas se ele quiser, ele vai ter que ser através de um cargo comissionado, que tem um contratinho exclusivo entre a prefeitura e ele. Ele não é de um concurso público que tem um regramento diferente. É uma prática que não é boa. Eu não estou dizendo que é boa. Não é saudável. O correto é o concurso público. Mas vai se criando essa cultura, Fê, em Campo Bom, em Novo Hamburgo, em Sapiranga, em Porto Alegre, em todas as cidades do Brasil, que o médico ele olha para o concurso e diz: não, eu não quero participar desse concurso, porque eu tenho que cumprir tantas horas ali. Eu vou lá fazer uma proposta para o prefeito. Daí ele vem e faz uma proposta. Ó, eu trabalho só esse turno e tu me pagas isso. O prefeito, precisando de determinado médico, para atender o apelo da população, tem que fazer. E isso normalmente é com especialista. Os especialistas, que é mais disputada, que é a maioria é cargo comissionado. Acaba acontecendo isso. Então, disso tudo quando que a gente conversou. Que a gente quer que diminua os CCs, tem que cuidar, porque pode ser que diminua os médicos, né? E disso tudo que a gente conversou, acho que fica muito também de a gente enxergar que tem muito problema, tem muita coisa, né, para ser resolvida, para a gente tentar encontrar um caminho, mas também aonde está a nossa responsabilidade como comunidade, né? Porque hoje, se tu for nas UBS, elas têm um bannerzinho que fala quantas consultas foram marcadas e as pessoas não foram, não avisaram. Então, o médico estava lá para atender, né? E a pessoa não apareceu. Então, às vezes, a gente também entra naquele vício, né? De reclamar, de falar muito mal das coisas que acontecem, mas daí quando a gente tem ali o médico, né, tem um horário marcado e tudo mais, às vezes a pessoa nem se dá o trabalho de avisar que não vai. Então, o problemão que isso pode também agravar, né? E é uma divulgação constante, né, que eles fazem, não é uma obrigação divulgar isso, mas o município divulga justamente para conscientizar e dizer que ele está pagando para o médico aquelas consultas. É o dinheiro nosso que está indo ali. Então tá, só que a população, assim, ó, eu posso faltar uma consulta, mas os outros não podem faltar. Então a gente sempre, o eu pode e os outros não podem. Então a mesma pessoa que faltou essa consulta, se eu chegar para ela e dizer, tu sabia que 400 pessoas faltaram esse mês? Nossa, isso não pode. Né? Que absurdo. O prefeito tá gastando dinheiro lá, né? E, então, assim, é sempre isso, né? É um exemplo. E sem contar o lugar que tu tirou de alguém
que de repente precisava muito, né? É. Então, quando o vereador ele chega um orçamento para ele lá na Câmara, para ele poder mexer. É o único momento, Fê, que o vereador ele realmente pode mexer no recurso do prefeito. É quando chega o orçamento na Câmara e não pode acrescentar nada. Tu pode, que nem eu falei da emenda, tu pode tirar de um lugar para botar em outro. Então, assim, por exemplo, eu quero aumentar o recurso na saúde, né? Eu vou lutar pela saúde por ter mais recursos. Show! Mas tu vai tirar da onde? Tu precisa olhar alguma coisa que tu acha que é menos importante que o prefeito te mandou lá, que ele vai investir. Pode tirar de alguma obra, de algum asfalto, tu pode tirar e botar na saúde. Tu pode fazer isso. Não precisa o prefeito fazer isso. Tu pode ir lá e tirar da cultura, por exemplo, e botar na saúde. Mas é naquele momento, no momento do orçamento. Daí o asfalto é um exemplo. Seria bom eu tirar do asfalto e botar na saúde? Pode ser, o asfalto é tão importante na tua vida do que a saúde? A grande maioria vai me dizer não, não é tão importante. Pode tirar do asfalto e botar na saúde. Mas asfalto é minha rua primeiro. Depois tu tira de lá e bota lá. Então, é isso, né? No dia a dia, quando tu passar por essa rua que não tá asfaltada, tu vai reclamar do mesmo jeito. É isso. É isso. Né? Mas acho que foi bem esclarecedor. Inclusive, né, se vocês quiserem que o Thiago volte pra gente conversar mais sobre isso também, é só me mandar ali depois no direct. E eu quero dizer que vai ter, então, Fala Fê no Instagram toda quarta-feira, às 19h30. A gente vai trazer vários convidados, um mais topíssimo que o outro. O Thiago, né, nos deu a honra de estrear. E semana que vem vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre homofobia na saúde. Então, quem vai estar com a gente é o Elai Severo. Na semana aí, no finalzinho da semana, eu divulgo o card, compartilho aqui, mas vai ser uma live bem especial. Então, Thiago, quero te agradecer muito, com certeza, né? Tu tirou muitas dúvidas, tu esclareceu demais, a gente aprendeu muito contigo. Obrigado mais uma vez aí por essa parceria. E tamo junto. Quer falar mais alguma coisa? Se bem que já falou demais, né, Thiago? Era pra ser 1 hora, foi 1h30. Eu quero falar, Fê, que assim, tu é uma pessoa muito guerreira. Eu te admiro muito. E eu quero te ver lá do meu lado, lá na Câmara, construindo junto comigo, trazendo as suas ideias, me ajudando também. Eu te colocar um pouco da minha vivência, da minha luta, dos caminhos que eu sigo, das lutas que eu trago, da experiência que eu tive, e tu trazendo da tua, para que a gente possa fazer isso juntos. Então eu torço muito para que tu esteja lá comigo, seja a nossa vereadora em 2021, né? Não sei nem o que te responder, me pegou de surpresa, mas tu é uma pessoa que eu também admiro demais. Nossa, tu foi incrível, né? Tu fez parte do primeiro passo para a realização de um sonho coletivo. E, enfim, eu não quero nem pensar no que vai ser se um dia a gente chega, né, a trabalhar juntos dessa forma. Mas tu é um exemplo para mim, porque tu não deixou de ser quem tu é, né, para exercer a função que tu exerce hoje, e tu faz isso com muita transparência, com muita verdade. Então, com certeza, tu é uma inspiração para mim. Então, ai, tá. Que lindos Tchau, que galera. A gente é. Soquinho. Obrigada mais uma vez. Vou encerrar aqui então, porque senão, como eu disse, a gente fica mais 1 hora falando, né? Beijo quem participou e quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo.